Bem-vindos, como sempre. Hoje nós teremos a palestra com o orador espírita Jorge Hessen. Ele vai falar um pouco sobre a história do espiritismo. O tema hoje é de Rivail a Kardec, a perspicácia de um sábio. Será uma abordagem histórica, que muitos de nós não conhecem bem a história do Espiritismo, principalmente a trajetória, né, que levou o Rivail a Kardec, né, que são a mesma pessoa. Então, faremos uma oração e passaremos a palavra ao nosso historiador e palestrante Jorge Hessen. Senhor, que a tua luz se faça presente neste ambiente de paz e de oração, para que todos sejam envolvidos pelas energias do bem e possam sair daqui repletos do teu amor, fortalecidos na fé e na esperança em dias melhores. Dá a todos nós, Senhor, a consciência da responsabilidade que temos diante da vida, para que aproveitemos melhor a nossa oportunidade nessa atual encarnação. E desta maneira, rogando inspiração e roteiro ao palestrante, amigo Jorge Hessen, damos por iniciada a primeira parte das atividades da noite de hoje. Passa a palavra agora ao Jorge Hessen, nosso querido amigo. Boa noite, querido Arnaldo Rocha, meus irmãos frequentadores aí presentes na Casa Fonte de Esperança. Boa noite. Estamos com algumas limitações na voz, mas vamos levar até o final, com certeza, essa proposta de fazermos uma análise historiográfica, biográfica também, do nosso querido Allan Kardec. Nós pesquisamos algumas biografias e em algumas delas nós ficamos realmente bastante apreensivos com certas informações que não condizem com, eu diria, as veracidades dos fatos. Algumas foram colocadas de forma equivocada. Por exemplo, um dos maiores biógrafos de Allan Kardec foi Henri Sauce. Henri Sauce, ele teve obra que foi, inclusive, prefaciadas no século XX, no início do século XX, pelos grandes espíritas líderes mundiais, como Leon Denis, como Gabriel Delane. Daí a importância da biografia que o Henri Sauce fez e propôs para o movimento espírita, o mais conhecido, mas ele traz informações ali inconsistentes. A exemplo de fazer uma afirmação que o Allan Kardec teria sido médico. Não é verdade, ele não foi médico, ele não tinha formação acadêmica em medicina. E também ele não frequentou os círculos da maçonaria, portanto ele não foi um maçom. Embora o Henri Sauce ele faça essa afirmação. E eu, como historiador, buscando essas fontes, como foi o Sotomayor, fontes importantíssimas, como o próprio Conan Doyle, talvez a mais importante, que eu vou falar aqui um pouco sobre Allan Kardec e a vida dele, de Anne Blackwell, que era aquela que foi solicitada pelo próprio Allan Kardec para traduzir as obras espíritas para a língua inglesa. Enfim, buscamos alguns biógrafos. Teve um meio complicado, talvez o mais complicado, o André Mauret, ele fez uma péssima biografia, no meu modo de pensar,
e os também parrudos volumes de Zeus Van Tuyl e do próprio Francisco Tisse, que eu considero uma biografia que deixa muito a desejar, considerando, embora a robustez de muitas fontes nas 3 volumes do livro Allan Kardec, mas com um viés muito ideológico ligado ao revelador da revelação, que seria o chamado Jean Baptiste Rustin, do qual Kardec não apoiou, não aprovou as teses desse advogado de Bordeaux. E a obra de Van Tuyl e do próprio Francisco Tisse deixa a desejar, porque tem uma linha muito ligada às informações ideológicas de Rustin. Mas vamos nos ater a Blackwell, ela que recebeu do próprio Kardec a solicitação de traduzir para a língua inglesa, e ela que exerceu mediunidade em grupos próximos de Allan Kardec. Ela realmente tinha informações, ou conhecia detalhes que poucos tinham acesso, porque ela teve uma convivência com a família de Allan Kardec. E, obviamente, há outros biógrafos, né, cada um com um plano diferente de pesquisa, como eu disse, o Zeus Van Tuyl e o Francisco Tisse tinham um viés, no meu modo de pensar, bastante ideológico. Mas outros foram mais neutros. Talvez a melhor das informações que eu busquei, e publicamos isso numa tradução do Rogério Miguez, em São Paulo, e eu fiz o pós-fácil do livro, foi de Anne Blackwell. Ela fez a apresentação de Allan Kardec para os ingleses e, enfim, de alguma forma, ela traz informações que outros não conseguiram trazer. E ela traz informação como prefácio das obras de Allan Kardec para a língua inglesa. E, como eu disse, nós publicamos isso em São Paulo. Eu fiz o pós-fácil, foi coordenado pelo portal Autores Espíritas Clássicos e traduzido pelo Rogério Miguez. É uma obra que está à disposição também para quem quiser. É a tradução da própria Anne Blackwell. De qualquer maneira, Kardec, a família de Allan Kardec, segundo Blackwell, se distinguiu, se destacou bastante em algumas gerações da família de Allan Kardec na magistratura, nos tribunais. O pai de Allan Kardec, tanto quanto o seu avô, eram advogados de boa reputação, elevadíssimo caráter, e o menino, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, ele foi enviado para ser educado lá na Suíça, lá no Instituto de Pestalozzi, lá em Yverdun, lá num cantão de Val, para desenvolver, com seu processo de sapiência precoce, o hábito da investigação, a liberdade do pensamento desde menino, porque ele era dotado de uma paixão, de uma natureza apaixonada pelo ensino. O menino, Rivail, dedicou-se, a partir dos 14 anos de idade, inclusive a auxiliar o próprio mestre pai da pedagogia moderna, o Pestalozzi, aos estudos dos seus colegas de classe menos adiantados do que ele. Ele tinha uma vocação, para quem não sabe, da biologia, da botânica especialmente, e ele chegou, segundo Blackwell, a passar dias inteiros entre as fimbras lá nas bases dos Alpes suíços, caminhando às vezes até 40 quilômetros, com uma mochila nas costas, em busca de espécimes vegetais para o seu herbário. O jovem Hippolyte Léon Denis Arrivaio. Deixa eu beber um pouco de água. Ele nasceu num país consagradamente católico, mas ele foi educado numa religião mais protestante, inclusive no Instituto Pestalozzi. Então, ele, muito jovem, ele refletia meios de tentar buscar um elo que pudesse fazer uma conexão entre crenças de várias seitas religiosas, várias seitas cristãs. Ele trabalhou em silêncio na sua juventude, antes dos seus 20 anos de idade, um projeto de uma proposta de uma reforma religiosa, mas não teve êxito, sem chance de êxito. Os elementos dessa proposta não estavam, naquele momento, ao seu alcance. Mas lembrando que
Hippolyte Léon Denis Arrivai, o futuro Allan Kardec, é a reencarnação de Jan Hus. Jan Hus foi um reitor da Universidade de Praga, e ele era um reformista também na época, e foi queimado na fogueira pela Inquisição da Igreja Romana. Eu estou falando uma das reencarnações de Allan Kardec como Jan Hus. Mas ele terminou os estudos dele com 20 anos de idade, ele retornou para Lyon, isso em 1824, porque ele nasceu em 1804, com a intenção de também se dedicar, como seus pais, o seu avô e seu pai, ao direito, trabalhar nos tribunais. Mas porque havia muita intolerância e os processos estavam ligando à intolerância religiosa, ele, de alguma forma, resolveu renunciar a essa ideia de estar peregrinando pelos tribunais lá em Lyon, ou na França, de uma forma geral. E, em face disso, ele saiu de Lyon e foi para Paris se dedicar para tradução de algumas obras da literatura clássica francesa para a língua germânica. Ele era um grande conhecedor do alemão. E ele fez algumas traduções para o alemão de obras literárias que foram, por exemplo, consagradas por Fénelon, o grande também catedrático e literato Fénelon. Ele traduziu obra de Fénelon, sobretudo Telêmacos, que é um personagem também da Grécia, né, que é filho de Odisseu, de Penélope, uma figura central de Odisseia, que é uma das obras de Homero. Então, Kardec ele fez tradução de obras clássicas para o alemão. E, quanto à carreira, optando pela carreira pedagógica, saindo da magistratura, ele, em 1828, com 24 anos de idade, apenas 24 anos de idade, ele comprou um grande estabelecimento de educação, mas especificamente para meninos, e dedicou-se ao trabalho de ensino a esses meninos. E 2 anos depois, em 1830, na realidade, ele acabou alugando um grande salão, um grande galpão, lá na rua de Servet, e ali, nesse grande galpão que ele alugou, ele instalou, fundou, criou um movimento de palestras gratuitas sobre química, sobre física, sobre anatomia comparada ou astronomia. Então, ele oferecia, nesse salão alugado, na rua Servet, cursos gratuitos para as pessoas de todas as categorias sociais, e muitas das quais, inclusive, alcançaram a eminência no mundo científico. E foram 10 anos alugando aquele galpão, do qual ele tinha, pelo menos, uma frequência para mais de 500 pessoas, porque era um estudo realmente gratuito. Ele oferecia gratuitamente essas áreas específicas, como química, física, anatomia comparativa e também astronomia, certamente também aritmética, embora Anne Blackwell não toque nesse assunto. E ele acabou criando, para tornar algumas matérias, sobretudo de história, mais atraentes, ele elaborou uma tabela chamada mnemotécnica, né, para a história da França, facilitar a questão de interpretação de descobertas de cada reinado e lembrar momentos apoteóticos da história do próprio francês. E das muitas obras educativas que ele publicou, na realidade, nós podemos mencionar, ele estava com 24 anos de idade, foi em 1128, que ele estruturou, ele projetou um plano para a melhoria da instrução pública entre os franceses. Ele apresentou esse plano lá na Câmara Legislativa da França. Esse documento, esse plano para a melhoria da instrução pública foi altamente exaltado nos debates dos parlamentares, embora não tenha sido transformado em lei, mas ele fez a proposta. Em 1829, um ano depois, ele publicou uma obra chamada, na verdade foi um curso de aritmética prática e teórica dentro do sistema de Pestalozzi, né, para uso mais de professores e mães de alunos. E em 31,
Ele publicou também a chamada Gramática Clássica da Língua Francesa. Lembrando que essas obras pedagógicas de professor Rivaio eram utilizadas por grandes eméritos professores na Universidade Sorbonne durante vários anos. As obras pedagógicas de Kardec foram utilizadas na Sorbonne. É importante dizermos isso também. Em 48, já bem mais amadurecido, o professor Rivaio publicou um manual para uso de candidatos para o exame nas escolas públicas também, sempre com propostas de resoluções explicativas de aritmética, de geometria, era um grande dominador da matemática. No ano seguinte, em 49, ele publicou dicionários normais para os chamados exames de prefeituras e também da própria Sorbonne. Tanto quanto ele publicou um outro dicionário especial sobre as dificuldades ortográficas da língua francesa. Era um, sabe, eu digo, um ex-reitor da Universidade da Antiga Boêmia, como eu disse, foi morto pela Inquisição, com o nome de Jan Hus, aqui agora como Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E as obras deles eram altamente valorizadas, a ponto de, quando Blackwell fez a sua tradução, estavam na apoteose as obras do professor Rivaio, na Sorbonne e em outros estabelecimentos educacionais. E a biografia de Blackwell ocorreu em 1875, 6 anos depois da desencarnação do próprio Allan Kardec. Ela lembra que ele, antes de ter contato com os espíritos, ele teve contato e foi, inclusive, secretário de sociedade de renomes. Ele foi premiado por uma chamada sociedade acadêmica lá da região de Arras, mais ou menos 300 quilômetros de Paris, em 1831. Ele recebeu um prêmio de honra por um ensaio notável sobre um tema atualíssimo que ele chamou qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades contemporâneas. E ele ganhou um prêmio por esse trabalho. Então, Blackwell, ela faz uma afirmação que a gente encontra em poucas fontes. Na realidade, só encontra com ela. Que ele foi secretário de uma sociedade chamada Sociedade Frenológica de Paris, que foi criada em 1831, também quando ele foi premiado pela Academia de Arras. E, na realidade, essa sociedade, ela foi fundada, ele foi secretário, mas ela foi fundada por pessoas que acreditavam ser possível determinar aptidões ou traços, pelo menos alguns traços psicológicos de uma pessoa através do exame da formação, do formato do crânio do ser humano. E dentre alguns membros que acreditavam de que você poderia realmente determinar traços psicológicos a partir da configuração craniana, médicos como Casimir Ana Broussais, o Jean-Baptiste Beneste de Lagbourrier também eram fundadores, ele era secretário, o professor Rivaio, dessa sociedade frenológica ou de frenologia, embora essa frenologia era uma pseudociência, na realidade, que fazia essa associação de características de personalidade com protuberância de depressões cranianas, embora o César Lombroso, na Itália, ele era um professor, emérito professor, ele também utilizou frenologia e outras análises físicas na sua teoria sobre o criminoso nato, considerando a frenologia. Claro que, na realidade, o que Lombroso produziu e introduziu como métodos científicos dentro da frenologia, na criminologia, as suas teorias ligadas, e mais claro que essas teorias da frenologia foram refutadas, desacreditadas com o tempo, bastante refutada realmente. Mas, de qualquer maneira, o Kardec teve acesso e participou com pessoas realmente de altíssimo gabarito intelectual, porque a frenologia na época era muito popular. E assim, pouca gente conhece esse trabalho que o Kardec fez. Bom, o que ele mais priorizava
era mexer com magnetismo. Desde os 18 anos de idade, o professor Rivaio, ele ativamente trabalhava dentro das hostes dos magnetistas da França. Então, ele fez parte da sociedade do magnetismo, dedicando um tempo enorme nas investigações da prática do magnetismo, que era um sonambulismo, não tem nada a ver com mediunidade. Eram os transes também sonambúlico. Alguns transes de clarividência aconteciam, mas sem ligação com o espiritismo. Mas ele estudava vários fenômenos relacionados a essa ação mesmérica, porque ele era um conhecedor de mesmer. E ele tinha uma inclinação muito forte, pragmática mesmo, na prática, de buscar nas conveniências, nas suas pesquisas, obter resultados positivos, diretos. Em 1850, ele ouviu, pelo menos, digamos assim, pelas primeiras vezes, ele realmente chegou a ouvir falar, né? Porque mesas girantes chamou a atenção do europeu. Falar em mesas que se movimentavam, junto com outros fenômenos conhecidos como fenômenos neoespiritualistas, chamou a atenção dele também. Mas só que ele acabou assistindo um fenômeno desse de mesas girantes. Já estou saindo da vida pedagógica para entrar numa vida de pesquisa dele, que ele estudou, como eu disse, uma sociedade de magnetizadores. Então ele foi para a casa de uma senhora que poucos espíritas conhecem, chamada Roger, e isso aconteceu no dia 1º de maio de 1855. Kardec estava com em torno de 50 anos, não estava completo, quase 50 anos de idade. E ali ele presenciou pela primeira vez o fenômeno de efeitos físicos da mesa que girava. Uma semana depois, o professor Rivaio, ele foi para a casa de uma senhora chamada Plene Maison. Ele foi levá-la para um outro amigo dele chamado Patier. Esse Patier era professor, diferente do seu amigo de infância quase chamado Fortier. Esse Patier, ele era uma pessoa mais sensata. E esse, eu diria que foi o primeiro contato de Kardec, né, na Roger, na casa de Plene Maison, e ali ele aprofundou as observações. Embora, repito, a senhora Roger não fosse uma médium de relevo na codificação, como nós, poucos espíritas conhecem, mas foi na casa dela. Foi aquele evento inicial que marcou essa jornada de Allan Kardec para a codificação do espiritismo. Foi em maio, exatamente de 1855, levado por alguns amigos, principalmente o Fortier no primeiro momento. O Patier foi no segundo momento, uma semana depois. Então, essas andanças de Allan Kardec, eu acho que são importantes para entendermos, primeiro, que a doutrina não é doutrina pessoal, não é de Allan Kardec. Allan Kardec ele prenunciou a natureza real desses fenômenos como prova da existência de uma ordem de eventos naturais, embora suspeitos, mas não conhecidos ainda, que fazia a união entre o mundo invisível e o mundo visível. Então, ele fazia uma certa previsão da importância, junto à ciência e à própria religião, da extensão no campo de uma observação sobre esse contato entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, ele entrou numa investigação cuidadosa desses novos fenômenos para a sua vida, e dessas reuniões na casa de Plene Maison, ele conheceu o casal Baudin. Isso fez toda a diferença, porque esse casal Baudin tinha 2 filhas paranormais. Mais tarde, Kardec chamou esses fenômenos anormais como mediunidade. Ele começou a frequentar a casa dos Baudins. Lá conheceu de perto a faculdade mediúnica de Carolina e Júlio Baudin. Carolina com 16 anos, Júlio Baudin com 14 anos. Ambas filhas desse casal, o Emílio Charles e o Clementina Baudin. Eram os pais das meninas Baudins. Eram meninas comuns, como meninas da época dela. Elas eram apaixonadas pela vida mundana, dançavam, se divertiam como jovens, mas tinham uma mediunidade, né? Quando elas estavam sozinhas,
ou em companhia dos seus coleguinhas de juventude, as comunicações do qual elas davam vazão eram comunicações corriqueiras, inúteis, frívolas, embora verdadeiras. As mesas girantes também não teve, num primeiro momento, um efeito mais racional. Era divertimento. Curiosamente, quando Allan Kardec, o professor Rivaio, começou a frequentar a casa das irmãs Bodins, as mensagens transmitidas através das duas irmãs passaram a ser de caráter mais sério e mais rico. E as pessoas não sabiam explicar. Inclusive o Kardec, ele foi informado ali na casa dos Bodins que um espírito de uma ordem muito superior, aqueles que normalmente brincavam, aqueles jovens, né, iriam, de alguma forma, utilizar das mesmas jovens por causa dele, para auxiliá-lo nas suas pesquisas. E continuariam a fazer para capacitá-lo a cumprir uma importante missão. Então, ele recebeu uma informação interessante, a questão de uma missão que ele tinha para a humanidade. Agora, já, digamos assim, no início do seu processo de buscar nos fenômenos uma explicação científica razoável. Kardec, quando ia para as irmãs Bodins, muito espantado com o anúncio que ele teria uma missão, ele não sabia, ele ia por curiosidade. Ele foi para pesquisar, mas não foi com qualquer outro objetivo, senão achou interessante aquilo de lá, né? E ele resolveu testar a veracidade dessa informação, que ele teria uma missão. Ou será que é verdade que eu tenho uma missão mesmo? E, considerando os vários problemas da vida humana, no cotidiano, do universo, ele começou a elaborar, porque ele ia semanalmente para a casa do casal Bodin. Desde 1855 ele começou a frequentar, lembrando que o espiritismo surgiu em 57, ele ficou quase 2 anos pesquisando, frequentando também a casa do casal Bodin. E ele chamava os espíritos de interlocutores invisíveis. Sempre quando ele lidava com os espíritos, ele chamava de interlocutores invisíveis. Ele levava perguntas na casa dele, fazia, elaborava, para na semana seguinte receber as respostas dos interlocutores invisíveis. Muitas vezes respostas muito complexas, de perguntas muito bem elaboradas. E, em face disso, essas irmãs, voluntariamente, acabaram consentindo um dia especial, semanal, com esse propósito de Allan Kardec submeter os espíritos às perguntas que ele elaborava, né? Isso lá na casa, repito, de Júlia e Carolina Bodin. E as respostas eram obtidas por meio de fenômenos bastante arcaicos. Eram batidas na mesa, a tipologia, eram escritas de chamadas pranchetas também, se colocava um lápis na ponta da prancheta, ou a cesta de vime, aquela cesta comum de vime, do qual havia uma mensagem em círculo. As mensagens não vinham como nós escrevemos, começamos uma linha, vem o final da linha, passamos para a linha de baixo, não. A mensagem pela cesta de vime, ela fazia um círculo, né? Ela começava a frase, ia circulando, e formava um ciclo para fechar o texto da resposta. Eu resolvi pesquisar também algumas colocações de um jornalista brasileiro que fez um trabalho também sério sobre Allan Kardec, que foi o Marcel Sotomayor. E surgiu até um filme homenageando Allan Kardec, baseado na obra de Marcel Sotomayor. Eu busquei algumas informações dele, algumas interessantes. Assim como Anna Blackwell, que é o que eu estou trazendo para cá, o Sotomayor também trouxe, né? E, em relação a essas reuniões na casa do casal Bodin, como eu disse, as respostas eram atribuídas a um espírito que se dava o nome de Zéfiro, como se fosse um espírito protetor da família Bodin. E era irônico e, ao mesmo tempo, bem-humorado. Esse espírito gostava de brincar com essa plateia de jovens, né? Embora Kardec não achava graça disso daí. Na realidade, a convivência com o divertimento, e às vezes um tanto fútil de Zéfiro, levou o Kardec a uma conclusão fundamental para o futuro da doutrina espírita, porque ele via que era um espírito meio brincalhão mesmo, o Zéfiro, e não era um espírito tão sério como outros mais sisudos, embora fosse sábio também, de que a opinião
dos chamados interlocutores invisíveis, que mais tarde nós chamamos de espíritos, deveria ter um valor de uma crença pessoal e não uma força de uma verdade absoluta ditada por supostos espíritos superiores que sabem tudo. Então, esse zero foi importante, porque o Kardec, ele sabe menos do que eu, muita coisa. Outras coisas ela sabe mais do que eu. Mas o que ele traz para mim tem um valor de crença pessoal. Ele acredita nisso, mas eu não tenho obrigatoriedade de acreditar naquilo que o Zéfiro está falando. Então, foi importante o Zéfiro, por isso ele começou a deduzir que os espíritos tinham as suas próprias ideias, né, crenças pessoais, e que não representavam uma verdade, uma revelação de verdade provinda de espíritos superiores. Ótimo. Então, ele viu que havia uma hierarquização entre esses interlocutores invisíveis, os chamados espíritos, e convencido da existência do espírito humano com essas comunicações, que ele foi buscar a causa desses fenômenos. Quem é aqui que está fazendo isso? Ele passou, a partir de descobrir que eram seres humanos mortos que se comunicavam com os vivos, na sua investigação, mas como é que isso acontece? Então ele partiu para a segunda etapa, digamos assim, da sua investigação. Como é que vai desvendar esse enigmático processo de intercâmbio com o além? Como é que porque ele próprio não tinha essa capacidade. Mas, poxa, as irmãs Baudin têm, Plênia Maison tem, Madame Roger tem, Ruth Céline Jaffé tem, Aline Carlotti tem, mas ele não tinha. Ele achou aquilo curioso, tem alguma coisa diferente nessas pessoas que eu não tenho. Eu não consigo essas comunicações com os espíritos. Foi a segunda etapa dele, de pesquisa, né? E dentro dessa realidade, buscar a capacidade sensitiva daqueles que tinham que ele não tinha. Aí, a partir daí, ele foi buscar informações, como é que isso acontece, porque esses fenômenos estavam servindo para deleite, para descrença, algumas diversões, instruções às vezes vazias. Então, ele queria saber como é que isso acontecia, como é que essas sensitivas, que ele chamou de médiuns, né? Que era um nome realmente que ele achou mais adequado usar, médium, estava intermediando o além com os seres humanos, né? E após várias pesquisas, várias rodadas, eles conseguiu ser muito bem orientado pelos interlocutores invisíveis, pelos espíritos. Ou seja, eles começou a definir e estudar de forma técnica o que seria essa sensibilidade fora do normal, o que seria a mediunidade, qual e por que essas pessoas tinham um dom de doar uma energia para mover uma mesa ou uma cesta, dar uma mensagem psicográfica, fazer com que um lápis escreva ou os ponteiros escrevendo uma ardósia se moviam. Enfim, ele foi buscar as causas disso. Primeiro, as causas das mesas gerantes são os espíritos. Chegou, então, ao ser humano. Agora, como é que esses seres humanos fora da carne conseguem se comunicar conosco? O que é mediunidade? Como é que isso acontece? Que tipo de energia é essa que permite essa sensibilidade de um espírito mover a mesa, escrever e, enfim, trazer esses fenômenos completamente desafiadores? E foram precisos muitos meses continuados, diálogos com os interlocutores do além, né, de pesquisas complementares, para que o Kardec desenvolvesse as bases do qual ele definiria mais tarde como doutrina espírita. Em 1857, ele resolveu publicar isso daí. Primeiro, ele pensou na possibilidade da sensibilidade estar ligado ao que ele estudava lá com um grupo de magnetizadores, que lá quem criou a palavra fluido cósmico universal foi o Mesmer, uma palavra que o Kardec também utilizou no Espiritismo, mas essa é uma frase ou uma palavra para tentar entender esse fluido cósmico universal, ou fluido universal, que é a base de todo o magnetismo na Terra. E ele queria entender isso. Então, seria provavelmente a matéria-prima desses fatos inexplicáveis de pessoas ter sensibilidade e, graças a esse fluido cósmico universal, serem eles agentes de fenômenos de comunicação com os mortos. Kardec, então, já foi para uma linha científica. Ele entrou numa parte tão técnica que ele acabou escrevendo mais tarde um livro chamado O Livro dos Médiuns, para entender a parte técnica de como isso se dava, porque ele não tinha esse potencial, né? E aqueles que são céticos, críticos, que sempre estão insistindo em menosprezar, ridicularizar as danças das mesas, Kardec, mesmo que eles já mesas gerais, você conversa para boi dormir.
ele dizia o seguinte, é uma frase que o Galileu Galilei utilizou, eu teria dito, lá ao sair do tribunal da Santa Inquisição, logo depois de ser condenado pelo Santo Ofício, pela heresia de afirmar que a Terra girava, e a igreja disse, não, a Terra não gira. Ele saiu e teria dito, e por se mover, assim, vocês querem dizer, eu digo para eles que não gira, mas ela se move. Ele foi condenado à prisão domiciliar, Galileu. Em relação às mesas, aqueles que negavam, ele também dizia a mesma coisa, é por se mover, elas movem. Então, vocês não acreditam, elas giram, né? Então, essas conversas estavam acontecendo há alguns anos, disso quase 2 anos, e uma certa vez ele comentou com a sua esposa, Amélie Gabriele Boudet, que aquelas conversas com os interlocutores do além ou invisíveis estavam revolucionando completamente as ideias pedagógicas deles, as suas próprias convicções estavam se declinando. Ele era um livre pensador, um acadêmico premiado, professor, livre na Sorbonne. Então, e ele estava convencido, as instruções transmitidas para ele ou por eles, pelos espíritos, teorias inteiramente novas em relação à vida, em relação à moral, em relação ao destino humano, ao ser humano. Instruções que, para ele, pareciam muito perfeitas ou perfeitamente racionais, bastante coerentes, lúcidas, profundamente consoladoras, atraentes. Ora, 2 anos de pesquisa. Então ele disse, eu tenho em mente, falou para Amélie Gabriele Boudet, olha, eu tenho em minha mente que eu posso publicar essas ideias que está fazendo uma revolução nas minhas ideias em um livro, pois eu creio que o que me interessa tão profundamente, de alguma forma, vai interessar alguém em algum momento. E eu tenho vontade agora de publicar todas essas minhas pesquisas. Foi interessante esse diálogo com a Amélie Gabriele Boudet. Quem cita isso, Anne Blackwell. E a Gabriele Boudet, sua esposa, aprovou essa ideia. E mais tarde, Kardec, ele fez a mesma pergunta, ou fez esse mesmo questionamento aos interlocutores do além, aos espíritos. E os espíritos responderam para ele, de uma forma muito clara, que eram eles que haviam sugerido em sua mente a publicação de um livro. Não foi uma ideia dele. Embora ele tivesse conversado com a Amélie Gabriele Boudet da possibilidade de escrever um livro. Mas quem deu a ideia de escrever um livro foram os espíritos. E as suas comunicações haviam sido endereçadas não somente para ele, em particular, guardar na casa dele, porque ele tinha muitas informações, porque ele provocava, ele fazia as perguntas e tinha resposta e guardava em casa. E que esse material que os espíritos estavam dando não era para ele, era para a humanidade. E ele deveria seguir as orientações dos espíritos. Então ele se convenceu realmente que ele tinha que publicar o livro. Você, diz, os espíritos disseram para ele o seguinte, você precisa apresentar esse livro como um projeto nosso, como um livro, o livro da sua autoria, no campo da pedagogia, você usa o seu título de professor Rivaio, mas essas novas ideias que você está coletando, você vai dar, na publicação do livro, o título que nós queremos. E eles disseram para Kardec, com todas as palavras, segundo Anne Blackwell, o nome desse livro você vai chamar o Livro dos Espíritos. Os espíritos pediram a Kardec, ordenaram, você vai colocar esse nome no livro que você vai publicar e não vai utilizar seu próprio nome, você vai usar o nome do qual você já teve aqui revelação, que você foi um antigo sacerdote druida nas antigas Gálias, como um celta você chamava, ou teve um nome como um sacerdote Allan Kardec. Você vai usar esse nome. Foram os espíritos que determinaram isso. E pouca gente sabe, né? Porque de onde que veio o Allan Kardec, os espíritos deram para ele. O livro dos espíritos, os espíritos que deram para ele. Ele deveria manter o nome dele de Rivail na área pedagógica. Ali não. Ali era um projeto. Ele tinha que assumir e manter o nome Allan Kardec para aquele livro e, a partir daquele livro, no grande projeto da missão que ele tinha para a humanidade, ele utilizaria o nome Allan Kardec e até a morte ele usou exatamente Allan Kardec, porque ele se convenceu de que o cumprimento dessa missão foi confiada a ele por Deus. E ele até o final da sua vida usou o nome Allan Kardec no movimento espírita. Enfim, já estava aposentado também, já estava com os seus 55, 56, foi para diante, e esse projeto foi se expandindo, e o livro foi publicado, nós sabemos, em abril de 1857, e acabou realmente ganhando uma repercussão muito grande,
vendeu rapidamente, esgotou-se em pouco tempo, fez convertidos, não apenas na França, mas em toda a Europa, tornando, aí sim, o nome Allan Kardec uma referência entre os leitores que começaram a ter contato com essa obra desse grande pedagogo, desse grande pesquisador, desse grande homem, desse grande cristão, Hippolyte Léon Denis Arrival, agora e a partir de agora, de 1857, como Allan Kardec, e passou a ser reconhecido numa conexão profunda com a doutrina que surgia então. E desse modo, o Rivail doravante foi conhecido como Allan Kardec no movimento espírita, exceto entre os seus velhos amigos pessoais ou com seus familiares, ele era conhecido e tratado como Rivail. Como a minha voz está realmente no limite dos limites, eu vou pedir ao meu irmão Arnaldo, que eu estou sentindo já realmente uma dificuldade maior de dar sequência. Eu paro por aqui, eu queria realmente mostrar o Kardec, o pedagogo, o Rivail, até chegar a Kardec, e como ele chegou a Kardec, e por que Kardec também, né? Por que ele assumiu o nome Allan Kardec em função da missão que ele tinha para a humanidade com essa nova revelação. Em face da garganta, eu peço perdão a vocês, eu vou dar uma parada aqui, tá, Arnaldo? Jorge, em primeiro lugar, agradecer a sua boa vontade, que mesmo afônico, você se dispôs a fazer a palestra da noite de hoje, sobre traços biológicos da vida de Rivail até Kardec, e realmente acreditamos que em outro momento você possa trazer muito mais dados para todos nós que pouco conhecemos da vida e obra deste grande homem. Então, nós é que lhe agradecemos o esforço e a boa vontade. Faremos agora a nossa prece de encerramento. Convido a Adriana para que faça em nome de todos nós. E desculpe o público aí que nós esquecemos desligado o ar-condicionado. Vocês nos perdoem a falha. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, agradecemos ao orador da noite de hoje, que mesmo com a dificuldade aí na voz, trouxe para a gente informações tão preciosas. E que possamos agora elevar os nossos pensamentos aos médiuns que irão trabalhar na casa, para que tenham um intercâmbio com Jesus, para que os trabalhos fluam de forma amorosa e que a gente possa ajudar aí os irmãos que aqui venham e que necessitam do nosso apoio. E rogamos a espiritualidade superior, a proteção e o amparo na noite de hoje. Graças a Deus. Com a permissão dos que nos estão seguindo pela internet, nós encerraremos agora a primeira parte e daremos curso à segunda parte das atividades da noite de hoje. Boa noite a todos vocês.